O dicionário dos brasileiros ganhou novos termos nos últimos 7 anos e o combate à corrupção nunca esteve tão presente na vida das pessoas. Delação premiada, condução coercitiva, força-tarefa, mandados de busca, offshores, são palavras hoje conhecidas. O que se buscava era justamente inflar os preços para que pudesse, daí a partir de um grande contrato, de um grande valor, extrair essas propinas para o pagamento dos agentes públicos e políticos corrompidos. Contas do exterior que foram utilizadas para pagamentos de diretores e gerentes da Petrobras. O dia 17 de março de 2014 foi marcado pela primeira de 80 fases da operação e, entre os detidos, o doleiro Alberto Youssef. A Polícia Federal deu o nome de Lava Jato por causa de um posto de combustíveis de Brasília. O estabelecimento era usado como fachada para movimentar valores de origem ilícita. Os depoimentos paravam o Brasil. Desde o governo Sarney para cá, sempre foram indicações políticas. Não se chegava à diretoria da Petrobras se não tivesse apoio político. Por meio de Alberto Youssef, os investigadores chegaram a Paulo Roberto Costa, levado à diretoria da Petrobras pelo deputado José Janene, morto em 2010. Na época, a estimativa era de que os esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas movimentaram 10 bilhões de reais. Um castelo de cartas começou a desmoronar. As prisões foram se ampliando, como a de Nestor Cerveró. As delações premiadas eram devastadoras. A operação atingiu grandes empreiteiras brasileiras como a Odebrecht, Andrade Gutierrez e a OAS. Os presidentes das empresas foram presos, o que fez com que a percepção sobre a impunidade pudesse mudar no Brasil. A investigação que hoje é deflagrada é uma aula de lavagem de dinheiro para aqueles que querem entender as diversas formas que o crime organizado se utiliza para lavar o dinheiro, lavar os ativos, transformar recursos de origem ilícita em recursos com aparência lícita. Políticos como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, José Dirceu, Delcídio do Amaral e Antônio Palocci eram arrastados pelo furacão. A relação era para ter sido feito um inquérito. Vice-governador Luciano Pezão. Eu deixei o governo da presidente Dilma. Depois disso, não tive nenhuma atividade política. O petista André Vargas, então vice-presidente da Câmara, foi envolvido no esquema. Renunciou ao cargo de comando na casa e se desfiliou do partido. Conheço Alberto Youssef há 20 anos em Londrina. Ele é hoje proprietário do maior hotel da minha cidade. Conheço o processo pelo qual passou, em que se transformou em testemunha do Ministério Público Federal em processo de lavagem de dinheiro. Em 2014, depois da Copa do Mundo, a crise econômica se agravou no Brasil, mas mesmo assim Dilma Rousseff conseguiu a reeleição. A presidente da República não perdia a chance de atacar os métodos de investigação da Lava Jato. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas. Dilma Rousseff estava irritada com Delcídio do Amaral, que a acusava de interferir na Operação Lava Jato. Em 2016, o senador e ex-líder do governo teve o mandato cassado. Para o cientista político Rubens Figueiredo, a Lava Jato representou uma mudança de paradigma. Porque ela fez os brasileiros acreditarem que aqui não existia, pelo menos em termos ideais, não existia a impunidade. E escancarou, a Lava Jato escancarou para a sociedade um esquema de sistêmico de corrupção. A população brasileira começou a se familiarizar com os procuradores da 13ª Vara Federal de Curitiba. Chamado de coordenador da força-tarefa da Lava Jato na capital paranaense, Deltan Dallagnol bradava contra a corrupção. Ora, se a gente não atacar a raiz do problema, se a gente não tirar o parasita da corrupção que nos priva do nosso desenvolvimento, que é uma âncora do desenvolvimento econômico e social do país,
nós nunca vamos avançar com o país. As operações e as prisões eram autorizadas por aquele que passou a ser considerado um paladino da moralidade, Sérgio Fernando Moro. Foi um claro precedente no sentido de que aquela tradição de impunidade para esses crimes de corrupção talvez estivesse chegando ao seu final. O juiz de Curitiba era um estudioso da Operação Mãos Limpas da Itália, que nos anos 90 também desbaratou a corrupção no país. Mas era uma organização criminosa extremamente poderosa, não só dedicada aí a atividades criminais tipicamente mafiosas como a extorsão de comerciantes, mas também dedicada a tráfico de drogas e também infiltrada cada vez mais progressivamente na máquina estatal, especialmente na obtenção de contratos públicos junto aos poderes públicos. Mas combater os poderosos não era tarefa fácil e a Operação Mãos Limpas trouxe avanços, mas acabou fracassando. E qual seria o futuro da Lava Jato? Além da Lava Jato mirar figuras do Congresso Nacional, o Legislativo também virou centro de debates sobre medidas de combate à corrupção. As ações propostas pela Força Tarefa em Curitiba, com o apoio de Sérgio Moro, foram discutidas com a sociedade. Nas redes sociais, o procurador Deltan Dallagnol pressionava os parlamentares. Anões do orçamento, propinoduto, sanguessuga, mensalão, lava-jato. A corrupção sangra o nosso país. Apesar dos resultados já obtidos, é muito difícil punir os corruptos no Brasil. Precisamos mudar a legislação para garantir que esses criminosos sejam presos, permaneçam por mais tempo na cadeia e devolvam o dinheiro que desviaram da saúde, segurança e educação. As medidas previam tornar crime o enriquecimento ilícito, aumentar as penas para a corrupção e Caixa 2 e ampliar a recuperação do dinheiro. Com mais de 2 milhões de assinaturas, o pacote se transformou em um projeto de lei. Começava uma guerra no Congresso. Acabamos de assumir a relatoria das 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público na comissão especial, que vai reunir também outros projetos aqui da Câmara dos Deputados voltados a esse importante tema, que é enfrentar a corrupção e poder fazer do Brasil um país mais limpo, mais transparente. O então deputado Onyx Lorenzoni virou o relator das 10 medidas e chegou a ser vaiado em plenário. Por que fazer essa discussão no bojo das 10 medidas? Lá no relatório, Vossas Excelências leram, está proposto agilizar o 291. As ações foram desfiguradas e os contrários à Lava Jato propuseram ações como a Lei de Abuso de Autoridade para punir magistrados. Da tribuna, o senador Lazier Martins lamentava. Houve uma decepção muito grande e me parece que uma desilusão definitiva do eleitorado brasileiro, que já não confiava, já não concedia muito crédito aos políticos. A Associação Nacional dos Procuradores da República reagiu aos ataques à Lava Jato. O magistrado pelo Amazonas, Edmilson Barreiros Júnior, considerava descabida a lei de abuso de autoridade. Juiz e membro do Ministério Público que não tiver autoridade para interpretar a lei e analisar os fatos, não vai trabalhar com liberdade e não vai servir de forma correta ao povo brasileiro. Os advogados envolvidos na Lava Jato nunca perderam a chance de denunciar irregularidades na operação. Desde o início da Operação Lava Jato, nós temos feito várias denúncias dos abusos evidentes que ocorreram na operação. Para nós, o juiz Moro sempre coordenou de forma ilegal a Força Tarefa de Curitiba. Sérgio Moro no olho do furacão. O então juiz foi ao Congresso pedir ajuda para aprovar as 10 medidas. E as pessoas às vezes me perguntam, e o Congresso? E o Congresso? Eu sempre digo para elas, tenha fé, né? Tem que ter fé nas suas instituições democráticas. O Congresso vai ser sensível a essas revelações
desse nível de corrupção que tem sido revelado pela assim chamada Operação Lava Jato. Mas o Congresso não foi sensível, enquanto que as ações contra os poderosos continuavam em andamento. O promotor de justiça César Dário Mariano avalia que, mesmo com os insucessos, a Lava Jato trouxe avanços. Destacam-se, por exemplo, a colaboração jurídica internacional, delações premiadas, emprego de forças-tarefas, quebras de sigilo bancário, indisponibilidade de bens, que conseguiram, de uma maneira conjunta, acabar, pelo menos reduzir a corrupção sistêmica existente no Brasil. O debate sobre o combate à corrupção chegou à campanha eleitoral de 2018 e o vencedor nas urnas, Jair Bolsonaro, anunciava: a Lava Jato não será esquecida, até porque bons juízes temos no Brasil todo, em especial em Curitiba, que acompanha esse caso. Essa operação levar avante e ele será agora não combatendo apenas a corrupção no âmbito da Lava Jato, mas no âmbito de todo o Brasil. O presidente transformou Sérgio Moro, agora ex-juiz, em super-ministro da Justiça e Segurança Pública. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. No entanto, Sérgio Moro deixou o governo pela porta dos fundos, 1 ano e 4 meses depois de assumir o ministério. A decisão de Jair Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pegou o ex-juiz de surpresa. Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar, né? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. Sérgio Moro continuou discutindo no Congresso o pacote anticrime proposto por ele nos tempos do Ministério da Justiça. Se o processo penal não chega ao fim em tempo razoável, de nada adianta nós elevarmos penas de crimes, tornarmos o sistema mais rigorosos, se não há perspectiva real de aplicação da lei. Trabalhando na iniciativa privada, Sérgio Moro não saiu das manchetes dos jornais. O Supremo Tribunal Federal poderia julgar a qualquer momento a suspeição dele em processos contra o ex-presidente Lula. E foi justamente o que fez o STF. Juízo final, que país é esse? Erga omnes, radioatividade, pichuleco, acarajé, aleteia, xepa, carbono 14, omertá, calicute. Nomes criativos e subjetivos. A Polícia Federal planejava e executava missão atrás de missão. Foram 80 fases de um quebra-cabeças difícil de se montar e que até hoje gera discussões. 51ª fase da Operação Lava Jato, Operação Déjà Vu. A 65ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Galeria. Fim de madrugada, começo da manhã, o japonês da Federal chegava com equipe nas casas dos investigados. Quem não se lembra das cenas do policial de óculos escuros algemando poderosos do circuito de Brasília? Os envolvidos em denúncias se sentiam acuados e grandes nomes da política do país eram conduzidos pelos policiais, como no caso do ex-ministro José Dirceu. A dona Zaida fazia esse trabalho, doutor Moro. Ela é minha correspondente no Peru. A senhora Zaida, ela era contratada pela Engevix? Ou não, eu paguei, está declarado nos autos, tem a documentação, eu pagava ela. Suponho que ela tenha recebido da Engevix também, ela podia receber das outras empresas. Eu não tinha nenhum impedimento no nosso contrato, não havia impedimento que as empresas pagassem para ela ou por custeio, despesas, ou mesmo por prestação de serviço, porque a minha relação com ela era mais ampla que a Engevix, evidentemente. De acordo com investigações da Lava Jato, uma empresa em nome de José Dirceu recebeu da Camargo Correia, de forma suspeita, cerca de R$886 mil. Outro petista, Antônio Palocci, aceitou fazer delação premiada e, em troca, acusou o ex-presidente Lula de ter conhecimento sobre a corrupção. Então esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito e com elas os ilícitos. Conversava com o presidente Lula sobre essas relações. Antônio Palocci também foi acusado de pedir R$2 milhões para a campanha de Dilma Rousseff e acabou preso em 2016. Outro figurão da política envolvido, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teria se beneficiado do gigantesco esquema na Petrobras. Está me transformando no posto Ipiranga.
tudo Eduardo Cunha, tudo sou pelo Eduardo, tudo foi narrado pelo Eduardo, parece aquele anúncio da televisão, Posto Ipiranga, Posto Ipiranga. Eu sou o Eduardo Cunha. Já Sérgio Cabral entrou para o rol dos maiores corruptos do Brasil. O ex-governador do Rio de Janeiro foi réu mais de 23 vezes e condenado pelo menos 14. Carros de luxo, lanchas, joias e mansões. Ao mesmo tempo em que ele enriquecia ilicitamente, o estado do Rio mergulhava no caos. Ao juiz Marcelo Bretas, o político se dizia vítima de injustiças. Mas é o meu direito de dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal e me fazendo um calvário. Claramente. Entre as confissões para a polícia e a justiça, Sérgio Cabral admitiu que vendeu a Olimpíada de 2016 no Rio. E ainda no estado, o empresário Ike Batista teve nome citado na Lava Jato e foi investigado. No dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Mantega, houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas que a campanha já tinha passado. As delações premiadas ajudaram os investigadores a descobrir que a Odebrecht tinha o Departamento de Operações Estruturadas. Os envolvidos em esquemas de propina eram identificados por codinomes, como revelou o empresário Marcelo Odebrecht. A dinâmica da planeta italiana mostra, por exemplo, é só acompanhar a planeta italiana, que o programa B3, B4 e B5, que foi o Brani, os valores B4 e B5 foram abatidos do saldo. Quer dizer, saía o uso e foi abatido do saldo amigo e não do saldo italiano. Amigo, alemão, amante, Botafogo, Bocão, Bonitinho, Calvo, Contador, Flamengo, Santo, Timão e Vaqueiro estavam entre os apelidos. No meio do furacão, a então presidente da Petrobras, Graça Foster, renunciou ao cargo e não escondia o constrangimento. Esse foi o entendimento do Conselho, que o desgaste era bastante grande e que, por isso, o diretor deveria deixar a posição de diretor financeiro da BR Distribuidora. A Petrobras derretia e passava pela pior crise da história. As perdas com a corrupção teriam chegado a 88 bilhões de reais. No Congresso Nacional foi aberta uma CPI para apurar o Petrolão. Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef ficaram frente a frente. Vossa Excelência está errado. Eu estou aqui para elucidar situações de envolvimento com a Petrobras, não da minha família. Minha família nunca esteve envolvida nisso. Precisa ficar claro, que até hoje não está claro, a responsabilidade da compra de Pasadena é do Conselho de Administração da Petrobras. A refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, citada por Paulo Roberto Costa, era chamada de Ruivinha, por causa das estruturas enferrujadas. A Polícia Federal responsabilizou Dilma Rousseff pelo prejuízo no negócio, fechado quando ela chefiava o Conselho de Administração da Petrobras. O então procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, destacava que todos os partidos estavam envolvidos nos esquemas. Quando a Operação Lava Jato revela-se não uma investigação sobre o Partido dos Trabalhadores, mas uma investigação sobre como a política é financiada no Brasil. E isso atinge estados, municípios e a federação. Nós não temos realmente dúvida de que existe hoje um processo de controle da operação através das limitações à sua competência. PT, PP, DEM, MDB, PSDB e outras legendas não estavam mais nos cadernos de política dos jornais. Viraram destaque nas páginas policiais. 4 de março de 2016, 24ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Aleteia. O ex-presidente Lula é alvo de condução coercitiva. O petista prestou depoimento no aeroporto de Congonhas sobre o suposto envolvimento com empreiteiras ligadas à Petrobras. O país parou e ele reagiu. E a decisão era do juiz Moro, que poderia ter mandado um comunicado. O senhor Luiz Inácio quer prestar depoimento em Curitiba? Eu gosto de Curitiba.
Eu poderia ir lá em Curitiba, assim me facilitava o PT pagar uma passagem para eu ir a Curitiba. Mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Então o presidente Dilma Rousseff aproveitou para atacar a Lava Jato. Eu quero manifestar o meu mais absoluto inconformismo com o fato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que por várias vezes compareceu de forma voluntária, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar mais um outro depoimento. Vendo o padrinho político acuado pela Lava Jato, Dilma Rousseff tentou nomear Lula para a Casa Civil. O conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica. Na véspera da posse de Lula como ministro, o então juiz Sérgio Moro liberou a divulgação do áudio de uma conversa telefônica que caiu como uma bomba. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. O grampo telefônico decorrente da Operação Aletheia confirmou a trama para conceder foro privilegiado ao ex-presidente. No mesmo dia da posse, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação de Lula. Busca-se o ex-presidente em São Bernardo para assumir a chefia da Casa Civil, a pretexto de dar sobrevida ao governo e de lhe dar algum conforto no foro privilegiado. A Câmara já tinha aprovado o impeachment de Dilma Rousseff quando o Ministério Público denunciou Lula no caso do triplex no Guarujá. Para o procurador Deltan Dallagnol, o ex-presidente era o cabeça da corrupção revelada pela Lava Jato. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Uma imagem de PowerPoint com o nome de Lula como figura central do esquema renderia ataques e investigações contra Deltan Dallagnol. O ex-presidente ainda foi denunciado nos casos do terreno do instituto dele e do sítio em Atibaia. A procuradoria fazia ponderações. Em janeiro de 2018, o desembargador do TRF-4, João Pedro Gebran, confirmou a decisão da primeira instância que condenou Lula. O magistrado ainda aumentou a pena, 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex. As negociações atinentes às reformas imobiliárias perduraram, inclusive com manifesta intenção da família Lula da Silva de passar as festas de final de ano no apartamento, como relatado por Léo Pinheiro. Na época, pelo entendimento do Supremo, Lula deveria ser preso por causa da condenação em segunda instância. Antes de ir para Curitiba, o ex-presidente ficou 2 dias no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A história, daqui a alguns dias, vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou, foi o juiz que me julgou e foi o Ministério Público que foi leviano comigo. Mas em novembro de 2019, o STF mudou de entendimento e derrubou a prisão em segunda instância. O então presidente da corte, Antônio Dias Toffoli, que deu o voto de Minerva, alertou que caberia agora ao Congresso discutir o tema. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento. Solto, o ex-presidente Lula voltou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e durante um discurso mandou recados políticos. O que nós temos é que olhar e dizer alto e bom som. Nós não vamos permitir que eles destruam o nosso país. Em 2021, Lula ainda teria outras vitórias contra a Lava Jato, enquanto o Congresso passou a discutir a prisão em segunda instância. A PEC do deputado Alex Manente não avançou até agora na Câmara, apesar das expectativas. Nós estamos aguardando a retomada e reinstalação da comissão especial para finalizar a discussão do relatório e votarmos na comissão especial para poder encaminhar ao plenário da Casa. O presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção, Roberto Liviano, usa uma metáfora para falar sobre os ataques à Lava Jato. Não é como uma luta de boxe.
nós ao final venceremos. Não será por nocaute, será por pontos, desde que nós consigamos bater mais do que apanhamos. Mas a Lava Jato apanhou e muito até chegar ao fim, no início de 2021. Os principais atores da operação saíram de cena, atacados e questionados. É inegável que a Lava Jato fez o Brasil acordar para a corrupção nas entranhas dos poderes. Desde 2014, protestos em favor da Força Tarefa de Curitiba viraram rotina no país. Existe esse movimento, existem muitas pessoas militantes disso para enfraquecer, para minar com ideias e notícias falsas. A gente tem que se fortalecer como povo. A nossa camisa é verde e amarela. Veio com propósito para a rua, principalmente contra o foro privilegiado. Essa lista fechada, eu acho que isso são as coisas mais fortes que devemos lutar agora. Falta muita coisa ainda, falta renovar esses políticos todos. A defesa da Lava Jato, o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância estavam na boca do povo. Já na boca dos políticos contrários à operação, como o deputado Glauber Braga do PSOL, ataques não faltaram. E o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Em sessão na CCJ da Câmara em 2019, Sérgio Moro, já ministro, rebateu os insultos do parlamentar. O senhor não tem fatos, o senhor não tem argumentos, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Os advogados de investigados na Lava Jato também não perdiam a chance de alfinetar Sérgio Moro, como Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Nenhum outro caso tão clássico, com tantas provas, com tantas evidências, de um juiz absolutamente parcial. Os ataques vinham de todos os lados. O senador Fernando Collor de Mello acusou o então procurador Rodrigo Janot de vazar dados da Lava Jato. É sua estratégia, senhor procurador, fornecer informações em off e privilegiar determinados veículos de comunicação? É sua estratégia desprestigiar a comunicação pública e substituí-la por barganhas e estratégias próprias de comunicação mercadológica, a fim de conseguir capas de jornais e destaques em jornais televisivos? Rodrigo Janot retrucou. O que houve ali foi uma especulação enorme. Alguns meios de comunicação deram a chamada lista do Janot, alguns acertaram nomes, outros erraram nomes, e não se vaza nome errado. O procurador Rodrigo Janot teve embates com Gilmar Mendes e nas páginas de um livro relatou que foi armado ao STF para matar o magistrado. O ministro do Supremo Tribunal Federal atacou inúmeras vezes os métodos da Lava Jato. Isto aparece hoje, ministro, nessas declarações do Intercept, feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro. Portanto, é preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu uma era de trevas. As conversas vazadas pelo site Intercept, obtidas por meio de hackers, causaram constrangimento à cúpula da Lava Jato. As mensagens indicariam que Sérgio Moro sugeriu testemunhas e aconselhou procuradores. Ele questionava a origem ilícita das informações. É que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Assim como Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol lamentou que passou a ser chamado de vaza-jato. Ninguém alega que ali nessas supostas mensagens que tem uma origem criminosa, que passaram pela mão de hackers e que podem ter sofrido todo tipo de adulteração, que não tem sua autenticidade comprovada, além de serem listas. Ninguém alega que ali tem a prova de inocência de ninguém. Deltan Dallagnol sofreu investigações e foi punido por manifestações políticas nas redes sociais. Ele deixou a Força Tarefa em setembro do ano passado. As defesas de investigados começaram a pedir acesso às conversas, como Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula. Porque toda essa troca de informação, todo o relacionamento com as autoridades estrangeiras não ocorria oficialmente, não ocorria dentro dos canais oficiais, ocorria no Telegram, na busca de um pretenso sigilo. Ali
no Telegram. O ministro Ricardo Lewandowski retirou o sigilo do processo com base nas mensagens obtidas a partir da operação spoofing. Os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não têm qualquer relação com o reclamante, deveriam ser mantidos sob rigoroso sigilo. O cerco à Lava Jato foi se fechando. O atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu uma correção de rumos. E esse conceito lavajatismo, ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. E não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos. Em junho de 2020, Augusto Aras determinou a subprocuradora Lindora Araújo para que fosse a Curitiba consultar arquivos da Força Tarefa. Apesar da ida dela ter despertado reações e críticas, o chefe do Ministério Público justificou o envio da aliada. Não podemos aceitar ter uma web do B, ou MPF do B, ou coisa parecida. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da Corregedoria. O procurador pediu ainda investigação contra integrantes da Lava Jato e proclamou o fim da Força Tarefa. Em fevereiro de 2021, crítico do Supremo Tribunal Federal, o jurista Modesto Carvalhosa lamentou. E foi indo Congresso com o Supremo Tribunal Federal, criando uma série de medidas legais de interpretação da Constituição que levaram realmente ao objetivo deles, que é desmonte não só da Operação Lava Jato, mas desmonte de toda a estrutura legal e constitucional de combate à corrupção. Em meio a desconfianças, o trabalho da Lava Jato foi incorporado ao GAECO do Ministério Público Federal. Qual será o futuro do combate à corrupção no Brasil? Só o tempo vai dizer. Maio de 2017, uma denúncia contra o então presidente Michel Temer virou do avesso a política no país. Com a frase "tem que manter isso, viu?", o presidente estaria dando aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, preso na Lava Jato. Em meio ao furacão causado pela crise, Michel Temer avisou: não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz. E sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida. Um mês depois, Rodrigo da Rocha Loures, então assessor especial do presidente, foi preso em São Paulo com uma mala contendo R$500 mil. A PGR denunciou o presidente por corrupção passiva, mas a Câmara, presidida por Rodrigo Maia, rejeitou os processos. Independente daqueles que tenham gostado ou não, o resultado reflete uma vontade da maioria, e a vontade da maioria está expressa nos 263 votos. Além de Michel Temer, a Procuradoria denunciou Eliseu Padilha e Moreira Franco, integrantes do governo. Outro ministro, Gedel Vieira Lima, foi preso acusado de prejudicar investigações da Lava Jato. E não faltou choro. Meu desejo de colaborar, porque o mal interessado em poder fazer com que meu nome, que meu filho continue com meu nome, sou eu. Em um apartamento ligado a Gedel Vieira Lima, a polícia encontrou malas com R$51 milhões, a maior apreensão de dinheiro da história da Polícia Federal. Aqueles episódios enfraqueceram o governo de Michel Temer, que ainda foi investigado por contratos na eletronuclear e no Porto de Santos. Ao deixar o Palácio do Planalto, o MDBista lamentou. Inventaram uma frase que não existe. Inventaram uma frase que não existe. E esta frase foi divulgada. E divulgada com uma tal força, com uma tal velocidade, especialmente por um grupo que é interessado em divulgar essa frase, que ela pegou. Michel Temer achou que ficaria longe dos holofotes, mas foi preso em 21 de março de 2019, depois de um mandado expedido pelo juiz Marcelo Bretas. Para você que chega agora, o ex-presidente Michel Temer foi preso nesta quinta-feira, uma ordem autorizada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Além de Michel Temer, foram detidos o ex-ministro Moreira Franco e o coronel da PM João Batista Lima Filho, que seria o laranja do ex-presidente. Acusado em desvios em Angra 3, Michel Temer foi solto depois de 4 dias, mas voltou a ser preso com a revogação do habeas corpus. Eu sempre sustentei que nessas questões todas não há prova. Para mim foi uma surpresa desagradável, mas eu amanhã
Me apresento voluntariamente. Meandros da Justiça. Temer deixou a cadeia após 6 dias e, com o passar dos anos, foi favorecido pela lentidão dos tribunais. Por falar em reviravolta e demora da justiça, o ex-presidente Lula acabou beneficiado por uma decisão de Luiz Edson Fachin do STF. O ministro considerou que a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Triplex, do sítio de Atibaia e do Instituto. O judiciário não julga apenas por meio de informações veiculadas na imprensa, nem afasta a presunção de imparcialidade de magistrado sem dar-lhe oportunidade de responder e de produzir provas. Com a anulação, os processos voltaram à estaca zero. O ex-presidente Lula recuperou os direitos políticos e não perdeu a chance de atacar a Lava Jato. Eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. O Supremo também decretou a suspeição de Sérgio Moro por ter condenado o petista. Carmen Lúcia mudou o voto. Eu voto no sentido, portanto, de conceder a ordem de habeas, com uma diferença em relação ao voto de Vossa Excelência, presidente, e do ministro Ricardo Lewandowski. Os defensores de envolvidos na Lava Jato comemoraram a decisão. O criminalista Roberto Podval não tem dúvidas. Quase que todos os advogados em todas as causas preliminarmente vêm discutindo a incompetência de Curitiba e acho que essa é uma questão já pacificada e aqui, como é absolutamente técnica e objetiva, todos os outros casos semelhantes devem ter o mesmo resultado. Quem reforça o coro de Roberto Podval é o criminalista Pierpaolo Cruz Bottini. A decisão do ministro Fachin impacta outros processos da Lava Jato. Ela é uma decisão sobre competência, ou seja, ela reconheceu que a 13ª Vara de Curitiba, o juiz de Curitiba, ele não tem competência, ele não é o responsável para julgar os casos que não sejam do núcleo duro da Lava Jato. Nas palavras de Sérgio Moro, nenhuma menção a arrependimentos. Se vários políticos tinham como natural receber suborno de empresas, quem criminalizou a política foram esses políticos, não a justiça. Tudo isso para dizer que eu não me arrependo de nada. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito na Operação Lava Jato. Apesar de todas as instabilidades jurídicas, um filme dos últimos 7 anos passa pela cabeça dos brasileiros. A torcida é para que o combate à corrupção não arrefeça no país. Números que impressionam: mais de 550 denúncias e cerca de 170 ações penais. Os dados se referem somente à força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que durou quase 7 anos. Quase 60% do dinheiro devolvido por delatores da Operação Lava Jato já entrou nos cofres públicos nos estados do Rio de Janeiro e Paraná. Com pagamento de propina na Petrobras no valor de 60 milhões de reais. Depois que pagavam essa propina, esse dinheiro era lavado por meio da compra de imóveis e também de obras de arte. Por isso o nome da operação é Operação Vernissage. Com o encerramento da força-tarefa, cabe uma pergunta: como ficará o combate à corrupção no Brasil? O procurador Deltan Dallagnol argumenta que não é possível desmobilizar as investigações se os ilícitos não dão trégua. Se você pegar as investigações, os processos, as decisões são consistentes, são recheadas de fatos, de provas, aplicam a lei de modo coerente entre os diferentes casos, e você teve uma grande parte dos atos da Lava Jato revisados em 3 instâncias diferentes. As investigações não acabaram. Agora é claro que a gente vive um ambiente de plena reação contra tudo de bom que aconteceu, tudo de legal e de bom que a Lava Jato fez. Por mais que a população se pergunte sobre o combate a irregularidades praticadas por agentes públicos, os avanços dos últimos anos são incontestáveis. O procurador Roberto Liviano, idealizador do Instituto Não Aceito a Corrupção, é taxativo: a Lava Jato continua viva. Porque há 7 anos a Operação Lava Jato ela já gerou 278 sentenças, uma recuperação de 4,3 bilhões de reais de valores desviados, um patamar inédito na história mundial, e a sociedade tinha a sensação de que aquela ideia dos intocáveis
ela foi relativizada. Para a opinião pública, o enfrentamento à corrupção no Brasil entrou em um outro patamar, como reforça o cientista político Rubens Figueiredo. O brasileiro, a opinião pública do país, de uma maneira geral, tinha a nítida sensação de que no Brasil jamais os ricos e os poderosos seriam presos. A sensação de impunidade, se não acabou no país, diminuiu por causa da Lava Jato. Mas o promotor de justiça César Dário Mariano lamenta as ações do que chama de forças ocultas. Infelizmente, forças ocultas, se assim podemos chamá-las, da mesma maneira que ocorreu nos anos 90, na Itália, na chamada Operação Mãos Limpas, começaram aos poucos minar a Operação Lava Jato. O que deixou de ser oculto foi o submundo do crime do colarinho branco, como ressalta o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior. A Lava Jato trouxe ao conhecimento do país uma corrupção sistêmica, mostrando uma ligação espúria entre a classe política, dirigentes estatais e empresários. Foi uma corrupção de larga escala, comprovada pelas mais diferentes provas. Provas mais do que robustas, de acordo com Miguel Reale. Provas documentais, provas contábeis, provas baseadas em depósitos bancários aqui e no exterior, delações, provas testemunhais. País da corrupção, rótulo incômodo, mas que sempre esteve nas convicções da opinião pública brasileira. A deputada Janaína Pascoal alerta que as inseguranças jurídicas podem comprometer o enfrentamento aos ilícitos. Os males acarretados por essas decisões, eles não se limitam a, vamos dizer assim, a destruição, né, do que foi realizado pela Lava Jato. Esses males têm impacto para o futuro, né? Porque eles minam outras operações. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio Cruz da Nóbrega, ressalta: a pressão da sociedade é fundamental. A população mais atenta, cobrando com maior rigor a boa utilização dos recursos públicos, denunciando as irregularidades de que tem ciência, uma imprensa livre, preocupada em investigar essas práticas indevidas, em noticiar, desvendando, portanto, essas irregularidades, e uma atuação mais republicana e eficiente dos órgãos de controle e do Ministério Público, especialmente. O jurista Modesto Carvalhosa, um dos maiores especialistas em leis contra a corrupção, reforça o coro. A sociedade civil tem que continuar mobilizada contra esses gestos e esses atos contra o país. E devemos também, nós individualmente, combatermos e mantermos a nossa dignidade no combate a todo tipo de corrupção que chegue até nós. A procuradora Tamea Danelon espera que a Lava Jato não acabe como a Operação Mãos Limpas na Itália. Os índices de corrupção na Itália se tornaram ainda maiores. Aqui no Brasil, estamos em direção ao mesmo caminho, pois o Congresso não aprovou leis necessárias ao efetivo combate à corrupção. E o Judiciário está anulando processos da maior operação de combate à corrupção, não só do Brasil, como do mundo. Para quem viveu o dia a dia das investigações, como o procurador aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima, é preciso fechar o cerco. O nosso sistema político usa de dinheiro público ilícito, desviado, corrupção em outros termos, para financiar suas campanhas eleitorais caríssimas e para financiar o controle dos partidos políticos por seus caciques. Nós precisamos estancar a sangria. Nós precisamos parar de perder a autonomia e a independência das instituições. Há um aparelhamento das instituições, então nós precisamos resgatá-las. Resgatar as instituições. O esforço no combate à corrupção deve ser permanente, com a opinião pública vigilante e fiscalizando, principalmente os políticos. O enfrentamento é necessário para que todos os avanços dos últimos anos não fiquem perdidos nos rodapés da história. Essa operação de hoje, essa fase número 80 da Lava Jato, é um desdobramento da fase... Dois estavam no Uruguai, foram mandados aqui no Brasil extraditados. Aceitou uma denúncia contra o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.